deixar uma mensagem aqui, senhor presidente, para os prefeitos catarinenses. Sim, porque os prefeitos eleitos agora, no quadriênio 2017-2020, na metade dos mandatos, eles já têm convivido com 3 presidentes distintos, 3 governadores completamente diferentes e, naturalmente, inúmeras trocas de ministros, secretários, diretores, mudanças das mais diversas normas, programas e ações. Os prefeitos também enfrentaram a maior crise institucional do país, que culminou com a prisão de uma lista interminável de políticos e de empresários. Junto com ela, mais de 13 milhões de desempregados, uma retração econômica em vários setores e um importante recrudescimento também no desempenho do PIB de 2008, que nos colocou 8% mais pobres do que em 2013. Esse é o cenário do nosso país no momento. Há 2 décadas para mais, o movimento municipalista alerta para as mazelas de um pacto federativo cruel, que põe nas mãos da União a maior fatia do bolo, são 60% afinal, quando pouco mais que 13% é compartido com as cidades do Brasil. Para que a gente execute as cidades pequenas praticamente a maioria dos direitos constitucionais básicos. A crise também fez dos mandatários atuais, inclusive os parlamentares, reféns da descredibilização sem precedentes que a política brasileira nos expôs. Em derivação desse ritmo, meus colegas, a gente também acompanhou a judicialização dos direitos como saúde, educação, que em muitos casos perderam a linha do bom senso. E o arbítrio eventual, em alguns casos, eu reitero, seja no Ministério Público ou em outros órgãos de controle, tem tomado proporções surreais, cassando mandatos, afastando prefeitos, muitas vezes de forma coerente, mas outras tantas por motivos banais. Se não chegam a esse extremo, deixam escorrer, por meio dos veículos de comunicação, gotas processuais inconclusivas, conduzindo a opinião pública, muitas vezes, na direção da condenação perpétua da sua moral sem direito à defesa. Este é um quadro que tem ocorrido na classe política brasileira. E aqui não advogo em nome de nenhum mal feito, mas da justiça que muitas vezes nos escapa das mãos. De outro lado, meus colegas, ainda que novos governos façam pequenos acenos para o futuro, o relógio não facilita a vida dos prefeitos atuais, sedentos que estão de atender às demandas do seu povo. Mas por que é então que num cenário tão hostil na política, esses homens e mulheres seguem na missão pública? Eu penso que nós estamos todos, enquanto sociedade, no momento de passar o Brasil a limpo. Todos nós queremos isso, correndo, apressados, para superar essa crise e para ver o sol raiar muito mais leve no amanhã. E os líderes, no ambiente de maior angústia de uma nação, são eles que tomam a frente, destacando assim a verdadeira nobreza do servir. É por isso que esses prefeitos e prefeitas, esses homens e mulheres, no ímpeto do bem-querer, do amor ao próximo, à sua terra, acabam tendo essa vibração mais forte e por isso resistem, e por isso se põem candidatos. Em meu caminhar pelo Estado, meus colegas, eu tenho observado atentamente o perfil dessa geração de prefeitos. A despeito de partidos e ideologias, das mais diversas siglas. E eu quero dizer aqui para vocês que esta é seguramente a melhor das gerações de líderes prefeitos que Santa Catarina já formou. Porque é o momento mais difícil que atravessa o nosso Estado. E quanto mais dificuldades, mais a gente vê eles lutando, se planejando, estudando, mais eles tentam se reinventar, substituindo as frustrações a que são submetidos pela criatividade, pela esperança no porvir. Na semana que acontece um dos mais esperados congressos da FECAM da história, eu venho aqui prestar a minha honesta e lúcida homenagem
aos prefeitos, às prefeitas, aos vereadores, a todos os gestores e servidores públicos também, por sua coragem vibrante de defender as suas cidades diante de tantas dificuldades que nós encontramos. Eu peço que Deus abençoe a todos esses gestores, a despeito de condições ideológicas, e que lhes ofereça a cada prefeito, a cada prefeita, apenas os desígnios da verdadeira justiça, aquela que transcende as cortes e os tribunais, as notícias de imprensa, e que se vê florescer nas mesas das famílias reunidas nos almoços de domingo, onde nós conversamos sobre o que acontece na realidade fática das nossas cidades. Eu desejo aos prefeitos que o nosso povo justo tenha o discernimento de separar o joio do trigo nesse emaranhado de especulações e emoções, e que saiba dar valor ao sacrifício imputado àqueles que honram a história de suas comunidades com o suor do seu rosto. Porque são muitos os homens e mulheres, os prefeitos, que vivem situações incolorizantes e que têm dificuldade de obter resultados. Eu quero, ao deixar essa homenagem para os prefeitos e prefeitas, também deixar aqui um gesto de gratidão ao nosso governador, pela breve passagem que eu pude acompanhar hoje em Ilhota. O prefeito Dida não é do meu partido, é do MDB, mas é um guerreiro que me fez amizade, me fiz amiga dele no tempo que dividimos a mesa da ANFRE, e o acompanhei nos pedidos tanto de financiamento quanto recurso para a conclusão da obra aqui mencionada. E fico grata que o governo tenha promovido esse gesto a uma pequena cidade que há muito tempo também não recebia recursos. Mas eu também quero dizer que a história do nosso estado, ela vem em consequência de muitas vitórias que Santa Catarina já teve no passado. É importante demais valorizar o que o governador Moisés e os seus liderados nos oferecem, mas é importante também enaltecer e destacar a história de um estado que se sustentou até então com a força de tantos homens e tantas mulheres que lutaram por ele. Eu penso que a gratidão é um sentimento que precisa ser enaltecido, estimulado e trazido sempre nos ambientes da sociedade que a gente precisa reformar. Num país que se põe com tantas intolerâncias, é mais que fundamental que nós tomemos as rédeas do que é este Estado e possamos desconstruir esses pseudo-valores que estão nos levando à ruína. A sociedade catarinense, ela precisa se passar a limpo, sim, percebendo que homens e mulheres são iguais, Ada, nos seus direitos, assim como os negros, assim como os homossexuais, assim como qualquer pessoa por sua orientação, opção, escolha, seja ela de caráter religioso, cultural, enfim. Nós precisamos trazer um pouco mais de paz a esse ambiente que nos expõe todos de uma forma dolorida e inepta. Digo isso a vocês porque, não que tenha me causado algum sofrimento, não sei se o deputado Gessé Lopes acompanhou, porque são de amigos dele do Sul, percebi pela rede, que esses dias tinha lá uma estampa do meu rosto, deputada Paulinha responde Polícia Federal, do pessoal que lhe acompanha sempre, lhe segue e tal. Eu quero dizer aqui para vocês, gente, eu não devo nada para a Polícia Federal, não respondo nenhum processo. E esse episódio, que agora, de forma pincelada, ocorreu comigo, já passou por muitos de vocês aqui nessa casa, de vossas excelências. Acho que nós precisamos falar abertamente sobre esses assuntos para que eles sejam liquidados. O parlamento, o poder constituído, não pode promover nenhum tipo de fake news, de notícias que denigrem a imagem das pessoas sem nenhum critério e sem nenhum caso. Semana passada eu recebi um vídeo de colegas aqui do parlamento também, mencionavam o nome do Mauro, do Júlio, de outros, algo absolutamente desnecessário. É por isso que as pessoas vão perdendo um pouco mais
a fé na política e a fé no que nós construímos, porque nós também muitas vezes nos calamos diante dessas aberrações. Eu trabalho a cada dia, a cada manhã, quando o sol brilha na minha janela e me desperta às 5 da manhã, para edificar um estado melhor. E a minha guerra, a minha arma, sempre será a minha voz, o meu coração e a minha coragem de me posicionar, a despeito de quaisquer dessas mazelas que tentam nos imputar, porque elas não coadunam com a minha história.